Olá, nobre elemento. Como tem passado? Espero que esteja bem. Vamos aqui resolver os exercícios de ligações químicas, ok? Então, vamos lá? Então, nós temos aqui os exercícios que perguntam a respeito de ligações químicas. Para que um átomo neutro de cálcio se transforme em Ca2+, ele deve receber 2 elétrons, receber 2 prótons, perder 2 elétrons, perder 2 prótons, perder 1 próton. Quando um elemento químico se torna uma partícula de carga positiva, significa que ele perdeu elétrons. Então, ele tem mais prótons que elétrons. Então, o saldo é positivo para os prótons, que reflete na sua carga, ok? Portanto, então, esse elemento, o cálcio, para virar o cátion cálcio, ele deve perder 2 elétrons. Então, letra C. Vamos para o próximo. Para que um átomo neutro de enxofre se transforme em S2-, ele deve. Um elemento que tem carga negativa é um ânion. Essa carga deve a quantidade de elétrons maior que a quantidade de prótons. Isso deve-se especialmente quando o elemento químico ele recebe elétrons para adquirir uma configuração eletrônica igual de um gás nobre. Portanto, nessa questão, ele deve receber 2 elétrons. Ok? Acertou? Como é que você está achando? Tá bem? Vamos para o próximo. Fórmula entre o cátion 3+ e o ânion Y- é. Então, aqui pede a ligação, um composto formado por ligação iônica do cátion X3+ e o ânion Y-. Lembrando da regra de Wakanda, né? Você deve cruzar as cargas para indicar os índices dos elementos. Sendo assim, então, X vira o índice de Y, né? O +3 aqui vira o índice do Y, e o -1, que vai positivo, né? Nem precisa aparecer, vira a quantidade de X. Portanto, então, letra B, X, Y3. Acertou? Próximo. Assinale a alternativa que apresenta composto com ligação química essencialmente iônica. A ligação química iônica é uma ligação que, na sua essência, apresenta um cátion metálico e um ânion não metálico. Portanto, basta verificar desses compostos qual deles tem ligação entre o metal e o não metal, já vai dar indícios que se trata de uma ligação iônica. Vamos dar uma olhada aqui? Então, tá aqui, ó. O Na é um metal alcalino e o I é um halogênio. Então, tudo indica que seja a letra A. Vamos dar uma conferida para ter certeza desses compostos aqui só. O iodeto de sódio é iônico. Então, tá aqui, ó. CO2, dióxido de carbono. Você conhece como gás carbônico, né? Metal, não. Ametal. Carbono é um ametal e o oxigênio também é um ametal. Ligação predominantemente iônica. Letra C, HCl, hidrogênio e cloro, ambos são não metais. O hidrogênio, apesar de estar na coluna 1, ele é um não metal, e o cloro é um não metal da coluna 17, conhecido como halogênio. A água, H2O, é um composto com ligação predominantemente covalente, sendo o hidrogênio e o oxigênio não metais. E o CH4, o metano, gás de efeito estufa, também é constituído por ligação covalente, constituído de um não metal, que é o carbono, e o hidrogênio, que a gente já sabe que também é um não metal. E aí, acertou? Achou fácil? Vamos para o próximo. A camada mais externa de um elemento X possui 3 elétrons, enquanto a camada mais externa de outro elemento Y tem 7 elétrons. Uma provável fórmula de um composto formado entre esses elementos é. Então, você vai ter o X com a carga 3+, e o Y com a carga -1. Porque o X, com poucos elétrons, tende a perder esses elétrons para adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre e se tornar mais estável. O hidrogênio, o Y, por exemplo, tem a carga -1
porque tem na sua última camada 7 elétrons, e por isso adquire carga menos 1 ao receber um elétron, e adquirir uma configuração eletrônica semelhante a de um gás nobre. Então, portanto, aqui, a carga menos 1 do Y e 3 mais do X faz com que esse composto forme, né, a sua estrutura contendo X e Y3. O que você achou? Fala para mim. Deixe aí nos comentários. E para o próximo, finalizar essa nossa listinha aqui, quais as propriedades é representativa dos compostos iônicos? A gente sabe que os compostos iônicos, eles são constituídos de elementos metal e não metal. Quando se forma um composto semelhante ao cloreto de sódio, que é aquele sal de cozinha, vamos pegar ele como exemplo. Ele não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas vai conduzir no estado líquido e aquoso graças aos íons livres. Esse composto apresenta alta temperatura de fusão e ebulição. Também ele tem baixa tenacidade, ou seja, ele é quebradiço, não suporta bem impacto. E baixa maleabilidade, ele não forma placas, né, lâminas. Ele vai tender a quebrar. Então, né, portanto, os compostos iônicos têm essas características. Tá legal? Então, vamos ver aqui. Não conduzem corrente elétrica quando fundidos. Falso. Conduz corrente elétrica, né, porque tem os íons livres. São líquidos a temperatura ambiente. Não é verdade. São gasosos a temperatura ambiente. Muito menos. São sólidos, como o cloreto de sódio. Apresentam baixo ponto de fusão. É errado. Alta temperatura de fusão. Não conduzem corrente elétrica quando se encontram no estado sólido. Essa é a resposta. São isolantes elétricos quando são sólidos. Ok? Curtiu? E aí, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e onde eu devo melhorar. Mais dicas, mais exercícios resolvidos? Também comente. Fique em paz e que a química te acompanhe para todos sempre. Amém.